Salve, salve, galerinha! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Ario dos Animes. E hoje, então, vamos continuar mais uma vez falando sobre Jujutsu Kaisen. Continuando, então, no arco de Shibuya, onde no vídeo passado de Jujutsu, nós tivemos a inesperada volta de Toji Zenin para o campo de batalha. Ele que voltou, de certa forma, como um Edo Tensei ali de Jujutsu, para causar um caos imenso, mas ao mesmo tempo ter um fim um tanto quanto inesperado. Mas antes de realmente começar o vídeo, eu peço para todos vocês deixarem um like, se inscreverem no canal, ativarem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. Espero muito que gostem. E então, bora para o vídeo! Bom, nós basicamente vemos de que o Toji simplesmente entra pela pequena abertura, na verdade saída que o Megumi estava tentando criar para eles saírem da expansão de domínio do Dagon quando todo mundo vê a entrada dele. A única pessoa, na verdade, que conhece esse cara é basicamente o Naobito, por conta deles serem da mesma família. O Toji que basicamente já vem ali na direção da Maki, basicamente pega ali a arma amaldiçoada dela, quando ela mesmo sequer percebe de que ele aparece na sua frente, e ele sem sequer fazer muito esforço, exerce ali força o suficiente para conseguir agarrar e puxar a arma da Maki, arremessando ela para longe. E ela mesmo vê de que ela não sentiu nenhum pingo de poder amaldiçoado vindo dele. E ela mesmo fica surpresa de que logo ela perdeu para pura força. Enquanto isso, a gente mesmo até ali vendo de que no fim das contas o plano do Fushiguro quase que acabou completamente por conta de que o Dagon já tem noção do que eles vão fazer por conta da inesperada chegada do Toji. Mas ao menos a única coisa que eles têm que fazer aí é tentar segurar o máximo de tempo. O Toji tá aí pra lutar, seja ele aliado ou não, vão ter que aproveitar essa situação. O próprio Naobito, quando olha pro Toji questionando se realmente é ele simplesmente vê como se o Toji fosse na verdade uma mera concha vazia. O poder da Ogami Baba, que foi ali utilizado para trazer ele, o Toji, de volta à vida, funcionou mesmo depois da morte, mas não é algo eterno. Quando o poder espiritual, a energia amaldiçoada dele se esgotar, a técnica irá acabar. E é isso que aconteceria. Só que desde o começo, o corpo do Toji nunca teve um pingo de energia amaldiçoada. E além disso, aquele corpo nunca usou nenhum tipo desse poder. Então todas as regras que controlavam a técnica foram completamente descartadas. E com essas irregularidades que foram se acumulando e agora nenhuma regra o rege, a gente basicamente vê de que o corpo de Toji Zenin só será ali parado se de alguma forma ele for completamente destruído, porque senão ele vai continuar lutando como um verdadeiro boneco assassino. E no fim das contas, as garras dele sempre irão se voltar para os mais fortes. E dentro dessa expansão de domínio, o mais forte é basicamente o Dagon. O Dagon que mesmo já reconhece de que o Toji não tem um pingo de energia amaldiçoada, então no fim das contas seria relativamente fácil de acabar com ele. E até por conta disso ele manda uma espécie de enguia amaldiçoada na direção do Toji, que começa a simplesmente correr em altíssima velocidade e já basicamente acerta ali um corte que parte em inúmeros pedaços a enguia do Dagon e ainda por cima consegue desferir um golpe nele. E no fim das contas ele não para por aí. A gente mesmo vê de que o Dagon continua atacando o Toji, mandando vários outros peixes de acerto garantido, por mais que o acerto garantido em si já não exista mais por conta da expansão de domínio do Fushiguro, mas ele vai ali mandando vários peixes na direção do Toji, que tranquilamente corta todos eles. E ele mesmo percebe de que no fim das contas ele, por exemplo, o Toji está andando por cima da água como se fosse algo natural, sendo que ele sequer tem energia amaldiçoada. E no fim das contas a velocidade dele, por sinal, apenas continua aumentando. E é o próprio Dagon vê de que a resistência e o poder dele são diferentes do que qualquer outro Shikigami, qualquer outra pessoa. Ele mesmo só na base da força bruta arrebenta todos os Shikigamis
que o Dagon manda na direção dele. O Toji, que por sinal agora com a arma que ele roubou ali da Maki, ele tem ali uma arma de grau especial que não pode ser neutralizada de forma alguma. E é basicamente ali ele simplesmente vai passando a espada em geral. É uma forma de poder puro, e que além disso o poder dela pode aumentar de acordo com as habilidades do seu usuário. Basicamente a gente vê de que é só o Toji Zen, o cara que é um monstro em questão de habilidades físicas. Enquanto isso, ele vai lutando ali com a grande facilidade contra o Dagon Amaki, até ali querendo se questionar sobre quem é esse cara. O Naobito, ele tenta ali não falar muita coisa, e até seria interessante descobrir ali o Fushiguro, descobrir que na verdade esse maluco aí é o pai dele. Mas a gente basicamente vê de que então o Nanami está questionando se o Fushiguro consegue continuar por algum pouco mais de tempo, porque se ele conseguir abrir ali a expansão de domínio dele dentro do Dagon de alguma forma, eles possam sair daí o mais rápido possível para não se envolverem com o Toji. E a única esperança que eles têm agora é de que o Toji simplesmente acabe de uma vez com todas com o Dagon. E ele basicamente vê ali de que a força do Toji é tão grande que ele bota uma pressão insana pela arma. E a gente mesmo vê de que enquanto isso ele mesmo então começa a mudar a forma da arma com base na sua própria força bruta. E, no fim das contas, ele consegue fazer isso mesmo não tendo uma gota sequer de energia amaldiçoada. E até a gente vê de que aos poucos a força dele ali vai diminuindo. E no fim das contas, ele mesmo vê de que se o Toji cair, ele poderá matar todos que estão aí. Mas no fim das contas não vai ser tão fácil assim pro Dagon. O Dagon então tentando ali comprar o máximo de tempo possível, simplesmente pula ali, vendo de que no fim das contas o Toji não poderia voar ou tentar acompanhar a sua velocidade. Só que a gente vê de que o Naobito simplesmente salta no ar para tentar ali resolver a situação e ajudar o Toji. Ele basicamente prende ali com a sua técnica o Dagon no ar para que o Toji simplesmente venha ali com as espadas que ele roubou da Maki e finca elas na cara do Dagon, massacrando completamente ele. E a gente vê de que mesmo depois deles caírem no chão, os golpes do Toji não param. Ele basicamente mutila completamente o Dagon até que no fim das contas ele seja massacrado e morto. E com isso a gente basicamente percebe de que graças aos esforços dele, todos que estavam dentro da expansão de domínio saem de lá. E sozinho o Toji venceu um espírito amaldiçoado capaz de utilizar uma expansão de domínio. A gente até vê de que se não fosse o Fushiguro que tivesse segurado um pouco mais de tempo, eles provavelmente teriam sido aniquilados antes da chegada do Toji, mas eles ainda têm um sério dilema em mãos. É de que é a questão de que o Toji é ou não aliado deles. E a gente mesmo vê de que ele lutando puramente com seu instinto, como um boneco assassino, as suas garras sempre vão buscar os mais fortes. E quem é o mais forte dentre Naobito Zenin, Maki Zenin, Nanami ou Fushiguro? Bom, surpreendentemente é quem está no melhor estado para continuar lutando e quem, dentre todos, tem o maior potencial daí, o próprio Fushiguro. A gente vê de que o Toji, numa velocidade absurda, já agarra o Fushiguro e pula com ele para fora da janela e sai dali do prédio onde eles estão. Onde o próprio Fushiguro vê de que antes de ele perceber, ele já tinha saído do prédio. Ele mesmo percebe que não dá para descrever isso como algo rápido. Foi algo tão insano que dizer que é rápido seria pouca coisa. E ele reconhece de que se ele estragar tudo, no fim das contas, ele vai morrer. E
ele tá em sérios apuros. Enquanto isso, a gente basicamente vê, voltando ali pro cenário em que tá a Maki e companhia, a Maki tentando ali correr na direção do Megumi, quando a gente basicamente vê de que o Jogo surge até aí. Ele reconhece ali, vendo de que então o Dagon morreu, meio que lamentando pela morte dele. E a situação de Naobito, Nanami e Maki, que já estava extremamente complicada, eles já estão extremamente arrebentados, ainda vão ter muito mais problemas à frente, porque eles mesmos reconhecem de que mais outro monstro no nível de poder do Dagon, na verdade talvez até mais forte do que o Dagon, aparece aí. Ele mesmo vê de que no fim das contas ele ali não pode depender de ninguém, então a sua alma se desenvolverá. Então seja certo de que talvez daqui a alguns 100 anos o Jogo e o Dagon poderiam se reencontrar. E basicamente a gente então começa a ver um verdadeiro abate, é um abate seguido. É quase que não exatamente um triple kill, mas ele sai atacando geral. Ele já parte na direção do Nanami, usando ali a sua técnica, ele joga quase com uma espécie de lava na direção do feiticeiro quando ele vai na direção da Maki. A Maki até tenta reagir, mas no fim das contas é completamente inútil. Quando sobra basicamente para resolver essa situação depois de Nanami e Maki, que não morreram ainda, não, pelo menos um aí a gente vai ver depois, mas é coisa para outro vídeo. Mas a gente basicamente percebe de que o Naobito então começa a ter a sua técnica explicada. A técnica dele basicamente na qual ele divide um segundo em 24 partes e muda a sua própria visão para rastrear os movimentos. Um segundo de uma animação tem 24 frames, 24 FPS, frames por segundo. E no fim das contas, quando essa técnica é ativada, quem é tocado pelo Naobito deve se mover dentre um de 24 movimentos de um segundo. E se ele falhar, os movimentos deles é quem param. E eles não poderão se mover por um segundo. Existem alguns riscos ali na técnica do Naobito sobre o fato dele não poder ativar essa técnica enquanto se move. E se ele não seguir as suas próprias regras, é ele mesmo quem se congela. E mesmo assim, com a perfeita percepção do tempo, ele ainda assim é considerado um usuário de energia amaldiçoado mais rápido, obviamente tirando o Gojo, que é uma verdadeira anomalia em uso de energia amaldiçoada. Porém, nós temos um grande porém. Isso tudo era na época em que ele tinha o seu braço direito. Com um braço a menos, ele perde, obviamente, drasticamente uma quantidade imensa de poder. E a noção de espaço dele, o equilíbrio dele é seriamente danificado. Então ele não vai correr mais tão rápido quanto ele corria. Ele até tenta fazer alguma coisa contra o jogo, mas no fim das contas é completamente carbonizado com um só toque da maldição. O mesmo que já no mesmo momento já sente ali o Sukuna o chamando. E ele basicamente percebe de que isso é um dos dedos do Sukuna que está aí em algum lugar de Shibuya. A gente basicamente muda ali de vista vendo a Nanako e a Mimiko, que são basicamente as duas garotas que trabalhavam ali, ainda trabalham com o Geto, basicamente botando ali o Itadori para comer um dos dedos do Sukuna, para que então volte ali o Sukuna à tona. O Jogo até ali vem então sendo atraído pela energia do dedo e chega na hora exata, onde ele mesmo reconhece de alguma forma já deram ali um dedo para o Itadori comer, por conta de aparecerem as pequenas marcas ali de quando o Sukuna possui o corpo do Itadori. Ele já basicamente vem para atacar as garotas, tirando ali a Nanako e a Mimiko da frente dele, quando até ali ele percebe de que ainda assim as marcas do Sukuna não desapareceram completamente. E no fim das contas essa é uma situação completamente desfavorável para ele, mas ele pode muito bem se aproveitar dela. A gente começa a entender de que mesmo se o Itadori engolisse ali os 20 dedos, o Sukuna não viria a tomar conta do corpo dele. Isso apenas se ele comer um dedo por dia dentro de 20 dias. Então a cada 20 dias ali, ele comendo um dedo por dia, ele conseguiria ali suprimir toda a energia amaldiçoada do Sukuna. Só que se ele comer 10 dedos de uma vez só, o corpo dele não vai aguentar de
de forma alguma. E o Sukuna viria assim a tomar o corpo do Itadori. E quem basicamente tem 10 dedos do Sukuna para oferecer pro próprio? O Diogo. A gente vê então agora de que com esses mais 10 dedos de que o Diogo dá para o Itadori comer, o Itadori teria no total já comido 15 dedos. O que significa que quando o Sukuna voltar, ele vai estar ridiculamente forte. Mas enquanto isso a gente vê de que a Mimiko e Nanako não morreram para o Diogo. O Diogo até que por sinal é surpreendido pela técnica delas, quando no fim das contas ele acaba ali perdendo um braço. Mas no fim das contas isso daí acaba sendo o de menos para ele, porque simplesmente nós vemos de que ele tem apenas 1 segundo para largar o Itadori, que na verdade agora quem está controlando o corpo dele é basicamente o Sukuna. O Diogo já quase que automaticamente, pela pressão que o Sukuna libera, já sai de perto dele extremamente amedrontado, onde ele mesmo reconhece que esse é o Sukuna. Ele não imaginava que o poder dele seria tão esmagadoramente poderoso assim. E ele realmente sente de que a força do Sukuna é algo realmente extremamente diferente do Gojo. Não por conta de ser mais forte ou não, ainda há uma certa dúvida de quem seria mais forte, mas é o fato de que a energia amaldiçoada do Sukuna é algo extremamente cruel. E eles mesmos percebem, Diogo, Nanako e Mimiko, de que se eles fizerem qualquer movimento brusco, com certeza o Sukuna poderá os matar. As duas garotas que basicamente até ali tentando se acalmarem ao máximo, tentando respirar para tentar passar todo esse nervosismo, onde elas mesmas questionam se podem respirar, porque senão o Sukuna poderia basicamente matar as duas por simplesmente respirar, quando basicamente ele até ali se questiona por que eles estarem deixando as suas cabeças meio altas. E basicamente diante disso eles se prostram ali, eles ficam de joelhos em direção do Sukuna, quando por puro instinto, se mexendo automaticamente, o corpo do Diogo se ajoelha perante o Sukuna, só que o Sukuna já mandando numa das suas técnicas de corte, ele simplesmente corta ali o topo da cabeça do Diogo, aquela parte de vulcão da cabeça dele, onde ele mesmo reclama, o Sukuna reclamando de que ele achou ali de que se ajoelhar com um só joelho iria bastar, onde ele mesmo vê de que os galhos baixos são os mais fortes. E no fim das contas ele reconhece que talvez o Diogo não seja tão forte assim. Só que então o Sukuna basicamente vem na direção das duas garotas, questionando se elas têm alguma coisa para lhe perguntar, já que no fim das contas elas deram um dedo para ele comer, então querem saber o tempo ali, o tempo de um dedo para elas pedirem o que bem entenderem. E o pedido delas é basicamente pedindo para que lá embaixo, que tem um cara vestindo um hobby de sacerdote com pontos na testa, as duas pedem para que por favor o Sukuna mate ele, que ele liberte então o Geto, que no fim das contas é só o corpo dele, a alma, a mente em si aí é do Kenjaku. E no fim das contas, até ali, as próprias Nanako e Mimiko se lembram de uma conversa com o Geto, onde basicamente elas querendo entender mais quem é esse tal de Satoru Gojo, onde o próprio Geto vê basicamente explicando de que era ali o seu melhor amigo, e depois de que eles lutaram, a relação entre os dois se tornou algo um tanto quanto complicado. E no fim das contas, as duas até ali declarando basicamente que amavam ele, porque essas duas garotas basicamente foram aquelas duas garotas que o Geto salvou na missão, em que ele matou geral de um vilarejo, e depois disso acabou se tornando um usuário de maldição renegado, basicamente. Ele se tornou um feiticeiro renegado e passou ali a ser caçado como um vilão. E no fim das contas, a Nanako e a Mimiko nunca queriam ali perdoar ali o Gojo por ter matado o Geto, mas no fim das contas elas aceitavam que as coisas continuassem do jeito que estavam, porque no fim das contas o Gojo era o único e melhor amigo do Geto. Mas no fim das contas a gente mesmo percebe que infelizmente ou felizmente o Geto voltou
Infelizmente, na verdade, voltou agora com o Kenjaku manipulando o seu corpo e as duas reconhecem de que esse não é ele, não é aquele a quem elas estavam servindo e amando. E as duas mesmo mandam para que ele vá pro inferno, onde ela até ali, a Mimiko e a Nanako tentam barganhar com o Sukuna, de que elas sabem a localização de um outro dedo, então se o Sukuna matar o Kenjaku em troca, elas irão contar onde está. Só que o Sukuna basicamente em resposta pede para que as duas levantem as suas cabeças e elas simplesmente massacram uma das garotas sem a menor emoção. No fim das contas, ele massacra a Mimiko, a Nanako, até mega desesperada, tentando ali resolver a situação, quando o próprio Sukuna achando ali, se questionando se elas achavam que poderiam lhe dar ordens por um ou dois dedos. E no fim das contas, ele não está nem um pouco satisfeito com isso. A própria Nanako até tenta fazer alguma coisa, mas no fim das contas, ela também é completamente massacrada pela maldição. Quando ele basicamente se volta ali na direção do jogo, questionando o que é que ele quer. E o jogo basicamente não quer nada, a única missão dele em si era de reviver totalmente o Sukuna. E agora o Itadori não consegue segurar o Sukuna, mas isso é algo extremamente temporário. E é por isso que no fim das contas ele sabe muito bem de que o melhor do que ninguém, ele sabe quão grande seria a ameaça do Itadori para o Sukuna. Então o Sukuna deveria se aproveitar dessa situação para criar um contrato permanente com o Itadori para tomar o corpo dele por completo. Só que no fim das contas o próprio Sukuna não precisa disso. E por quê? Bom, basicamente ele não quer realmente ficar com o corpo do Itadori. O corpo do Itadori é apenas um receptáculo temporário. O próprio Sukuna tem ali os seus próprios planos, mas ele mesmo vê ali de que, no fim das contas, os espíritos amaldiçoados são ali bem desesperados, mas ao menos como um agradecimento pelos dedos que ele ganhou, ele mesmo deixa ali a aposta de que caso o jogo consiga golpear ele pelo menos uma vez, ele vai fazer o que os espíritos amaldiçoados mandarem. E no fim das contas, como a primeira ordem, ele vai matar todos os humanos de Shibuya, exceto um. E quem é esse um? Basicamente, Megumi Fushiguro. Porque no fim das contas o grande plano que o Sukuna tem é ali roubar o corpo do Fushiguro por algum motivo que nós por hora não sabemos exatamente o porquê. A gente não muda ali de cenário vendo de que o Fushiguro tem umas certas complicações para lutar contra o boneco assassino do Toji, onde no fim das contas ele está ali sozinho no meio de uma das ruas de Shibuya. Graças ao Inumaki, os civis e os humanos transfigurados não estão mais aí, então ele pode se concentrar totalmente no seu oponente e tentar visualizar a sua vitória sobre o seu inimigo. Mas no fim das contas é algo que para ele é quase que impossível diante da pressão esmagadora que o Toji exerce em cima dele. Ele sequer tem um pingo de energia amaldiçoada, mas na base da pura força bruta ele massacraria o Fushiguro se ele não tentasse ganhar o máximo de tempo possível. Ele basicamente usa ali a sua fuga do coelho e manda uma nuvem gigantesca de vários e vários coelhos na direção ali do Toshi para que ele simplesmente ali consiga fugir no meio de toda essa confusão, onde ele mesmo percebe de que nesse mesmo momento ele também tinha sentido a presença do Sukuna, mas ele mesmo se questiona o que diabos está acontecendo em Shibuya. Mas ele basicamente mal tem tempo para pensar em tudo isso quando basicamente já surge o Toshi. Na maior facilidade ele simplesmente começa a massacrar todos os coelhos, quando ele consegue ali já vir na direção do Fushiguro, que desvia ali rapidamente de um dos golpes do
seu oponente, mas acaba levando apenas um pequeno corte ali na bochecha. E ele mesmo já vê de que não tem mais energia amaldiçoada o suficiente para sua expansão de domínio. E isso ainda não seria o suficiente para parar o Toji nesse momento. E no fim das contas, as únicas opções de distração dele, como a fuga do coelho, acabaram por conta de ele estar basicamente quase sem nada de energia amaldiçoada. E quanto mais tempo isso durar, pior vai ficar a situação. Mas no fim das contas, a única vantagem dele é o fato de que a Yeri Shoko está aí. Ela que é basicamente meio que a médica de todo esse mundo Jujutsu. Ela está aí em Shibuya, no fim das contas, para curar todos os machucados e os feridos de toda essa luta. E ela basicamente até se encontra com um diretor, onde eles até ali percebem de que ela consegue tentar se virar sozinha, mas no fim das contas é algo que ela é uma das pouquíssimas pessoas que consegue utilizar a energia amaldiçoada reversa. E não apenas disso, ela também consegue, sendo uma das poucas, nem mesmo o próprio Gojo consegue utilizar a energia amaldiçoada reversa em outras pessoas. Então ela conseguiria curar qualquer um, e é por isso exatamente de que o Fushiguro quer ir até ela. O próprio diretor até ali vendo de que no fim das contas ela deveria ficar com toda uma guarda ao redor dela, porque se matarem ela, a situação pro lado dos feiticeiros Jujutsu complica em muito sem terem ali a sua médica. Mas ela mesmo resolve ficar aí sozinha, mesmo que corra um grande risco. E até ali ela no fim das contas vê de que foi graças ao raciocínio rápido do diretor e que ela acabou conseguindo ali chegar aí a tempo, e também conseguiram trazer o próprio Nanami para Shibuya. Ela mesmo vê de que foi uma ótima ideia ter libertado o Nanami do seu serviço de cargo de telefone, o outro emprego que no fim das contas ele tem. E até ali o próprio diretor vendo de que por que ela ainda fuma, sendo que ela tinha perdido esse hábito, e ela basicamente só tá ali se sentindo um tanto quanto nostálgica sobre os seus dias de aluno por conta da pseudo-volta do gueto, que a gente sabe que não é o gueto, né? A gente então continua ali na luta do Fushiguro contra o Toji, que avança na direção do Fushiguro em altíssima velocidade. Ele até tenta ali desviar de um golpe, basicamente pulando, quase que correndo ali pela parede, enquanto ele é agarrado pelo saco dele e é puxado para trás, desviando ali de um dos golpes do Toji, enquanto ele tenta ali o máximo possível chegar em direção a Yeri, que é a sua única vantagem aí em Shibuya. O Toji, que basicamente matou um espírito amaldiçoado de classe especial com uma facilidade imensa, então não é de se esperar que nenhum dos Shikigamis do Fushiguro conseguissem dar conta dele. Então ele mesmo percebe de que tem de guardar os seus Shikigamis para as próximas lutas, mas no fim das contas ele mesmo percebe de que qualquer risco ali que ele tomar, isso pode claramente custar o seu próprio corpo. Ele então tentando ali limitar os seus ferimentos para algo que aí ele possa cuidar. Então ele tentando ali poder voltar para a batalha logo em seguida, e por isso mesmo de que ele acabou diminuindo as opções do Toji, entrando ali numa espécie de beco onde só tem saída de um lado ou de outro. Eles não têm para onde sair fora esse lugar. E basicamente até ali o Toji avança na direção dele, quando ele mesmo reconhece de que ele é tão rápido quanto o Sukuna, mas ele sequer precisa utilizar a energia amaldiçoada para isso. Ele é como a Maki, só que muito mais forte do que ela. É quase como impossível chegar a ver ele por conta de que ele não consegue prever ou sentir os seus movimentos, pelo fato dele não ter um pingo de energia amaldiçoada. E se no fim das contas o Fushiguro errar um dos seus golpes, ele certamente estaria morto. E quando ele mesmo ali já vê o Toji avançando na sua direção,
o Toji basicamente acaba ali conseguindo, sem querer, pisar num buraco que o Fushiguro cria no chão e tampa com as sombras dele, e o Toji basicamente erra ali um golpe que passa só de raspão na roupa do Fushiguro. O Fushiguro até aproveita a situação para basicamente agarrar ali a espada que era inicialmente da Maki, e no fim das contas ele até ali o Toji surpreso por conta do Fushiguro ter conseguido desviar dessa, onde ele mesmo se questiona o que é que ele vai fazer agora. Quando o Toji, olhando diretamente para o Fushiguro, ele se lembra do seu passado, onde ele basicamente vem dali conversando com o Naobito enquanto eles andavam no meio da rua, reconhecendo que o seu filho tem potencial. E ele basicamente percebe que se a técnica amaldiçoada dele se manifestar com 5 ou 6 anos, ele conseguiria o entregar para o clã Zenin uma boa. Mas isso basicamente dependendo do dinheiro que ele ganhar. E basicamente ele iria vender o próprio filho Fushiguro para o clã Zenin, a quem ele tanto odiava e até mesmo chegou a abandonar, e até mesmo o próprio sobrenome. No fim, o próprio Naobito, no fim das contas, até acaba reconhecendo, então, de que não tem muito o que fazer, mas o próprio Toshi tentando ali conseguir um pouco mais de dinheiro. O Naobito, que como líder do clã Zenin, teria uma grande quantia de dinheiro, e ele não se negaria ali a ter o Fushiguro, que tem a técnica do próprio clã Zenin, que são ali as 10 sombras, onde até ali, no fim das contas, o próprio Toshi pedindo para que eles cuidem do Megumi, e ele mesmo reconhece de que esse é um lugar inútil para alguém como ele, mas alguém como o Fushiguro, alguém que tem um grande potencial, vai ser um pouco melhor. E ele mesmo, no fim das contas, não liga nem um pouco, porque ele só simplesmente queria dar ali a melhor condição de vida para o seu filho, mesmo que no fim das contas tivesse que vir a matar ele, a vender ele no caso. E até ali foi até por conta disso, de que depois do encerramento da luta dele contra o Gojo, ele falou ali sobre ele deixar ali fazer o que bem entender com seu filho, e até por conta disso ele se pergunta qual o nome desse garoto com o qual ele está lutando. E como ali a certa tradição no Japão é algo já cultural, as pessoas geralmente se identificam e se apresentam inicialmente para pessoas não conhecidas com o seu sobrenome. Fushiguro, que é o nome do sobrenome do Megumi, e no fim das contas ele mesmo vê de que então não é Zenin. E ele basicamente pega ali a lâmina que ele estava ainda em mão, a outra lâmina, e simplesmente perfura a própria cabeça, resolvendo se matar, vendo de que o Gojo acabou meio que cumprindo com a sua palavra, e o seu filho pôde viver longe da maldição do clã Zenin, a qual ele tanto odiava, de que ele pôde no fim das contas ter, e ao menos está tentando ter, uma vida melhor do que o que o seu pai teve e do que ele poderia lhe proporcionar. E no fim das contas, um corpo talentoso e forte o suficiente para substituir a alma. É esse quem é o Toji. A alma do Toji, na verdade, só teria sido pego um fragmento dela, mas só com a pequena parte ele conseguiu dominar completamente o corpo do neto da Ogamibaba. E no fim das contas, para ele, até a técnica amaldiçoada fora do controle não seria o suficiente para parar o próprio Toji como um boneco assassino. Mas no fim das contas, talvez ele realmente tentasse ter sido um bom pai, mesmo que não tivesse conseguido exatamente fazer tudo o que queria. E é exatamente por isso que ele reconhece que esse é o seu filho, e ele resolve se matar para que não tenha que matar o seu próprio filho. E de uma forma inesperada ele basicamente morre para salvar ali parte da sua própria família, uma das poucas pessoas que talvez ele viesse a amar, sem o Fushiguro entender direito essa situação, mas basicamente ele consegue ali meio que ganhar de certa forma. Só que ver o que é que vai acontecer daí em diante com a volta do Sukuna agora em Shibuya, ele querendo ali de alguma forma ter um Megumi para si, isso daí infelizmente já é assunto para um próximo vídeo. Já vou me despedindo de
de vocês daqui desse vídeo, mas antes de realmente terminar o vídeo, eu espero que todos vocês tenham gostado. Também peço para que deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. Vejo vocês no próximo vídeo. Falou, amigos. E